Bom, e o presidente francês Emmanuel Macron defendeu hoje o embargo de vendas de armas usadas na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel reagiu à declaração em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. O Américo Martins tem os detalhes direto de Londres. Oi, Américo. O que disse Netanyahu? Boa noite aí para você já. Olá, muito boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Hoje pela manhã, o Emmanuel Macron, presidente da França, fez um discurso bastante forte com relação ao primeiro aniversário, infelizmente, dessa guerra que toma conta do Oriente Médio. Lembrando que na segunda-feira, dia 7 de outubro, vai completar um ano daqueles ataques do Hamas contra civis israelenses no território de Israel. E o Macron disse que era necessário encontrar uma saída diplomática para toda essa guerra, que não adiantava continuar insistindo numa solução militar, que era necessário ter uma solução diplomática para preservar vidas. E ele sugeriu, de uma forma enfática, que os governos que vendem armamentos para Israel, esses armamentos que são utilizados especificamente na faixa de Gaza, na guerra contra o Hamas, deveriam fazer um embargo dessas vendas, desse envio de armas para Israel. Segundo o presidente francês, essa seria a melhor forma de pressionar Israel a encontrar uma solução diplomática e não insistir numa solução militar. Lembrando que mais de 40 mil pessoas já morreram na faixa de Gaza, uma grande parte deles mulheres e crianças. Naquelas atrocidades do Hamas também tivemos, e não podemos esquecer, 1.200 israelenses pelo menos mortos, além do fato de ainda termos na faixa de Gaza reféns que estão nas mãos do Hamas. E agora há pouco, já à noite em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um discurso também bastante potente criticando o presidente francês. O Benjamin Netanyahu disse o seguinte, que neste momento Israel está combatendo em 7 frentes diferentes, que são Líbano, faixa de Gaza, Cisjordânia, os Houthis no Iêmen, o próprio Irã, que lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense nessa semana, além de milícias na Síria e no Iraque. Segundo o primeiro-ministro israelense, Israel está defendendo não só o seu próprio interesse nacional, mas também a democracia e a liberdade no mundo. Ele disse que os membros do Ocidente, os líderes ocidentais, como Macron, que fazem uma defesa do embargo, estão cometendo uma grande vergonha, que é uma vergonha defender esse embargo, uma vez que o Irã, que é o país que financia todos esses grupos, Hezbollah, Hamas, não está fazendo nenhuma medida contra eles, pelo contrário, que eles estão unidos lutando contra Israel. Então, o Netanyahu continuou dizendo o seguinte, que vergonha a posição do Macron. Israel vencerá com ou sem o apoio deles. Fecha aspas. Foi essa declaração forte também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Lembrando ainda, Renata, que Israel promete revidar esses ataques do Irã, esses bombardeios contra o seu território que aconteceram na terça-feira. Existe uma especulação de que talvez esses ataques aconteçam na segunda-feira, o primeiro aniversário desses ataques bárbaros do Hamas. Américo, que loucura, né? Cada vez mais Netanyahu sobe o tom e vem com um discurso mais bélico, né? Exato. Ele está defendendo, nesse caso, obviamente, a doutrina de segurança nacional de Israel. Os militares israelenses consideram que, de fato, estão enfrentando uma ameaça existencial ao Estado de Israel e que esse ataque, essa ameaça vem de várias frentes, o que é fato. O Hezbollah ataca o norte de Israel, o Hamas fez aquelas atrocidades e continua eventualmente ainda entrando em choque com as forças de defesa de Israel em Gaza. Os militares israelenses também estão atuando na Cisjordânia e receberam, obviamente, esses mísseis iranianos que foram lançados contra o seu território na terça-feira. Israel
tem colecionado uma série de vitórias recentemente, especialmente no Líbano. Só que esse custo é muito alto. 1 milhão de pessoas no Líbano já estão desabrigadas, tiveram que deixar suas casas. Israel cada vez avisa que vai atacar em mais pontos do território libanês, sempre contra, segundo as forças de defesa de Israel, pontos militares do Hezbollah. Não são ataques que seriam contra a população libanesa em si, mas contra militantes e postos militares e também de arsenal de armamentos do Hezbollah, mas eles estão atacando em vários pontos do Líbano. Então, nós estamos vendo uma guerra cada vez mais sangrenta e esses pedidos internacionais por mais diplomacia. E o Macron fez essa sugestão, uma sugestão que estava fora da mesa de negociação até agora, que era o embargo das armas. Lembrando também, Renata, que a França exporta muito poucas armas para Israel, então não teria ali grande influência nisso. Quem exporta mais armas para Israel é os Estados Unidos, com mais de 60% de todo o armamento importado por Israel, e depois a Alemanha com quase 30%. Seriam esses países que, se adotassem essa versão do Macron, iriam eventualmente implementar um embargo de armas contra Israel. Mas, na prática, Renata, isso não vai acontecer, especialmente porque os Estados Unidos é o país mais próximo de Israel, grande aliado de Israel no Oriente Médio e vice-versa, e nós estamos a apenas um mês das eleições dos Estados Unidos. Nenhum governo americano faria uma ação como essa às vésperas de uma eleição tão importante no seu próprio sistema eleitoral. É isso, Américo. Muito obrigada, bom falar com você, uma boa noite e um bom fim de... À noite já, eu ia falar fim de tarde. Boa noite para você de sábado e um bom fim de semana.